Fala, pessoas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Mais uma semana, mais um vídeo para reagir. Esse vídeo aqui, várias pessoas me mandaram DMs, mensagens no Instagram pedindo para eu reagir a esse vídeo, que é um vídeo do Olavo. Eu já reagi no passado a alguns outros vídeos do Olavo, um texto e um vídeo dele, e aqui me pediram um para falar sobre ele comentando sobre Terra plana, Newton e coisas assim. Eu sei que o Jaime já reagiu a esse vídeo também, eu nem vi o vídeo do Jaime, mas porque eu queria fazer esse vídeo em algum ponto, mas falar aqui com vocês, mostrar as minhas opiniões sobre esse vídeo. Então beleza? Então vamos lá, depois da vinheta. Se você observar, vamos dizer, as discussões que existem entre grandes cientistas, ainda ali você vê uma profunda falta do senso da verdade e um tremendo desejo de ter um desempenho que impressione a profissão. Não é isso? Então, um exemplo é isso. Por exemplo, Einstein disse que a coisa mais veloz que existe é a luz. Todo mundo aceita isso, Einstein ainda é o... Não é que todo mundo aceita. Existem milhares, milhões de experimentos que foram feitos que estão de acordo com isso. Então é muito diferente você falar que todo mundo aceita. Não. Experimentos, hipóteses verificáveis foram testadas que estão de acordo com esse dado. O príncipe dos físicos, embora o Nikola Tesla tenha criado uma partícula que é mais veloz do que a luz. Assim, não. O Tesla, eu tenho um vídeo aqui falando sobre ele, vou deixar aqui para vocês poderem ver. Mas o Tesla é o cara que mais gerou notícias falsas em relação à física que ele fez. E eu falo isso e muita gente fica chateada, mas a física do Tesla era mediana no máximo, assim. Não era uma física de altíssima qualidade. Então ele era muito mais um engenheiro do que um físico. Então, de novo aqui, errado e com parte do que essas teorias malucas que os conspiracionistas fazem. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que existe essa partícula que o Tesla inventou. No entanto, o Tesla morreu na miséria, abandonado, esquecido, tá certo? Enquanto Einstein continua sendo comemorado. Tá aqui o vídeo falando sobre o Tesla, vejam aí, para poder pegar a história real, não as loucuras faladas. Como o grande cientista. Claro que ele é um grande cientista sob certo aspecto, tá certo? Mas o fato dele ser um grande cientista, dele ser respeitado, não quer dizer que a sua teoria seja verdadeira. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, meu Deus do céu. Não é isso? Até essa semana mesmo eu tive discutindo isso no Facebook. Discutindo não, eu fiz um post, né? Que Isaac Newton calculou a gravidade, e calculou certo, esse cálculo já foi conferido 1 milhão de vezes, tá certo? E de fato a matéria atrai a matéria na razão direta das massas, na razão inversa do quadrado das distâncias. É assim que as coisas se passam. Mas isto é uma explicação causal? De jeito nenhum. Isso é apenas a descrição de um fenômeno, né? E o próprio Newton, numa carta a um amigo dele, ele diz o seguinte: se alguém me atribui a ideia de que os objetos se atraem uns aos outros pela sua simples massa, sem a interferência de uma terceira força, está me ofendendo. Então isso quer dizer o seguinte, que todos os puxa-sacos do Newton há 4 séculos o estão ofendendo, atribuindo a ele uma explicação causal que ele diz que não tinha. Ele mesmo explicou: olha, se tem uma outra força, qual é essa outra força? Isso depende da opinião de vocês. É a mesma coisa que dizer, eu não sei. Então o que ele fez foi a descrição matematicamente exata de um fenômeno e não o lançamento de uma explicação causal. Então vamos explicar como é que funciona isso na realidade. Ao se propor uma explicação de um fenômeno novo, e você pode de maneira a priori, então quer dizer, você pode propor essa é a fórmula que vai ser, e isso é de primeiros princípios, isso funciona dessa maneira, isso veio de uma explicação experimental, ou isso pode ser o resultado de uma dedução vinda de uma outra teoria mais básica. A partir disso, você sempre tem a estrutura matemática que está ali. Se você quer determinar aquilo como fundamental ou não, isso é uma questão muito mais complexa. Porque se for algo fundamental, significa que aquilo não pode vir de outras coisas.
E sim, na época de Newton, a gente não tinha como saber se a gravidade era uma força fundamental ou não. Mas por todos esses tempos que a gente tem agora, desde lá a gente tenta confirmar se a gravidade é uma força fundamental ou não. E até hoje, todas as teorias, todos os modelos que foram feitos até hoje, que tentavam fazer com que a gravidade fosse uma força resultante de outras interações, elas nunca conseguiram reproduzir os eventos feitos até hoje. Então, por tudo que a gente entende, por todo que foi medido, por todas as consequências que foram medidas, a gravidade é uma força fundamental. Mas ninguém está assumindo isso, porque isso não é pensado. Sim, diversas tentativas foram feitas de se verificar se a gravidade era uma força fundamental, como o eletromagnetismo, que a gente sabe que na verdade é a força eletrofraca, como a força forte, todas as outras foram feitas, diversas tentativas de unificação. A diferença é que algumas até agora ela sobrevive como uma força fundamental. Se você abrir qualquer livro de física, hoje você diz que vai ver que existem 4 forças fundamentais no universo. Né? Você tem até o eletromagnetismo, a gravidade, a força nuclear forte e fraca. E isso aí, teoricamente, explicaria o universo inteiro. Mas como? Você botou lá, entre as forças causais, um treco cujo próprio descobridor disse que não é uma explicação causal de jeito nenhum. Então, isto... Você viu que ele próprio não entendeu o argumento dele, mas bastante comum, vindo da pessoa. É a discussão no mais alto nível. Está assim hoje. Né? E se você lembrar isso aí, os caras vão achar muito ruim, porque eles vão dizer, mas isso é apenas um fator histórico. Né? Ora, em que medida a história de uma ciência não tem nada a ver com o conteúdo da ciência? Eu respondo, em medida nenhuma. Porque qualquer... Eu juro que eu não entendi o que ele falou, eu não entendi as palavras. Deixa eu voltar aqui. Está assim hoje. Né? E se você lembrar isso aí, os caras vão achar muito ruim, porque eles vão dizer, mas isso é apenas um fator histórico. Né? Ora, em que medida a história de uma ciência não tem Eu não consigo entender o que ele está... A palavra que ele fala ali eu não entendo qual que é. Então, nada a ver com o conteúdo da ciência. Eu respondo, em medida nenhuma. Porque qualquer experimento científico, né, como é que você atesta a verdade do experimento científico? Em primeiro lugar, você precisa relatá-lo, você precisa contá-lo pela ordem cronológica. Nós fizemos isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto. Então, isso quer dizer que o elemento histórico é o primeiro elemento de qualquer experimento científico. Houve uma sequência de ações, uma sequência de conclusões que você tirou dali, e você, ao expor o seu experimento, você vai usar o quê? Uma narrativa histórica. Em segundo lugar, qualquer ensino de qualquer ciência também segue o método histórico, porque você vai ter que relatar também esses experimentos pela sua ordem, pela ordem do seu desenvolvimento. Não necessariamente. Você pode... A maneira histórica de ensinar ciência não é a única maneira que você pode ter. Você pode muito bem reintroduzir uma explicação científica depois de uma maneira puramente de primeiros princípios. Então, quer dizer, você não segue a ordem histórica que ela foi descoberta para poder trabalhar. A mecânica quântica a gente aprende dessa maneira. A mecânica quântica, tudo bem, na maior parte dos cursos que você pega Física 4 e tal, que o pessoal faz na engenharia, eles seguem a ordem histórica. Mas quando você vai estudar a mecânica quântica de verdade, a mecânica quântica moderna, vários livros eles começam por primeiros princípios. Eles definem o que é o espaço de Hilbert e a partir disso eles vão construindo passo a passo a construção da teoria da estrutura lógica, não da estrutura histórica. Então não é... Alguns cursos podem se dar de maneira histórica, outros podem se dar de maneira de primeiros princípios. Desenvolvimento histórico. Não é isso? Em qualquer lugar você vai ver que se usa o tempo todo a expressão progresso científico. Ora, que sentido tem essa expressão fora do contexto histórico? Nenhum. Quer dizer, se não existe uma história, não existe um desenvolvimento histórico, não existe uma narrativa histórica, você não pode falar nem de progresso, nem de retrocesso, nem de coisa nenhuma. Portanto, o conjunto das ciências é determinado, moldado e forjado por uma ótica histórica. Portanto, sem a narrativa correta da história dos descobrimentos, você não entende esses descobrimentos. Então, a origem
né, das teorias é muito importante. Você saber se algo apareceu, por exemplo, no curso de um experimento, ou se é anterior ao experimento, se for uma hipótese anterior ao experimento, isso faz uma diferença brutal. Uma vez eu tive uma discussão com um físico, professor de física na universidade, que ele dizia: você não entende nada de Newton, tudo que Newton disse foi por experiência. Eu digo: ah, é? E onde que Newton obteve a experiência? Uma das primeiras noções que ele coloca lá no livro Princípio Matemático da Ciência Natural, da filosofia natural. É a noção de espaço absoluto e tempo absoluto. Aqui, de novo, o Olavo está cometendo um erro básico de compreensão de como funciona o desenvolvimento de uma teoria. A gente sempre começa botando definições, que são questões a priori que você coloca naquele modelo. Tudo você vai ter uma descrição. Ah, existe um espaço de Hilbert, ou existe um negócio chamado espaço. São definições a priori que a pessoa vai fazer. E a partir dali você constrói um corpo matemático que vai ser utilizado. No entanto, as consequências daquela escolha que você fez afetam as medidas que você vai poder fazer posteriormente. Então, aquela escolha a priori que você fez, ela pode ser verificada, ela pode dizer se a teoria que foi desenvolvida em cima daquilo corresponde ou não os fatos experimentais a partir das medidas que você fez. Então, você pode pegar no caso de Newton, ele fez uma hipótese do espaço ser absoluto, do tempo ser absoluto. A gente consegue fazer experimentos posteriormente, onde isso é mostrado que não corresponde ao que está na realidade. Então, as consequências do que ele faz ali, que vem posteriormente em cima dessa fundação, vamos falar assim, não vão poder. Já sabe que elas não correspondem exatamente à descrição fiel do universo. Então, apesar de você, quando um professor fala tudo é medido, significa o quê? As consequências que foram feitas a partir daquela teoria matemática foram medidas. Ninguém está falando que a gravidade está lá porque alguém fez a conta e nunca mediram, mas as consequências, ele fez uma previsão, aquela previsão dava um determinado fenômeno e esse fenômeno foi medido. É isso que a gente fala de ser experimentalmente verificado. Ninguém jamais teve a experiência disso. Não existe a experiência do espaço absoluto, do tempo absoluto. Portanto, é uma noção a priorística, uma noção metafísica. Esta noção vai determinar o conjunto da teoria do Newton e também vai determinar o tipo de experimento que ele fez a esse respeito. Mas, como o sujeito aprendeu que a ciência é baseada no experimento e tudo que é mero conceito abstrato é filosofia, não é ciência, então ele não é capaz de entender o que o Newton estava fazendo. Não, você que não entendeu o que outra pessoa falou, desculpa. Mas pode passar a vida ensinando física newtoniana. E não vai ensinar errado, porque ele só vai ensinar, vamos dizer, os resultados. Ele não vai explicar para a pessoa como o Newton obteve isso. Se você perguntar para ele como o Newton obteve isso, obteve essas conclusões, ele provavelmente vai vir com a história da maçã que caiu na cabeça dele. E isso é tudo que ele sabe a respeito da origem da teoria newtoniana. Mas nós sabemos que a teoria newtoniana é teoria esotérica, né, que ele pegou lá no John Dee, o qual disse que obteve conversando com os anjos, que nós sabemos que são demônios. Eu vou falar uma coisa que eu já falei e muita gente ficou impressionada quando eu falei isso no Twitter um tempo atrás. A ideia histórica de como uma pessoa descobriu a teoria dela, ela não é inútil, é praticamente inútil. É muito mais importante entender a construção lógica e dos princípios fundamentais da teoria do que você entender a questão de como ela foi descoberta historicamente. A descoberta historicamente tem muito interesse para a filosofia da física, para a filosofia da ciência, para quem estuda história da ciência, mas pro cientista em si, você saber o processo mental que a pessoa fez para poder chegar naquela conclusão a primeira vez é inútil. Esta é a origem. E o Newton, vamos dizer, não modificou essa teoria. Tudo o que ele fez foi obter uma descrição matematicamente exata de um determinado fenômeno. Isso foi tudo que ele fez. Contando a história assim, tudo começa a ficar bastante diferente.
Porque nós entendemos que a gravidade não é uma explicação de nada. E entendemos que quando falamos em gravidade, nós não sabemos do que estamos falando, porque o próprio Newton confessava que não sabia. Ora, você explicar uma coisa por algo que você não sabe, você está explicando o conhecido pelo desconhecido, que é exatamente o contrário do que a ciência faz. A ciência explica o desconhecido pelo conhecido. Então você está apelando à explicação. Eu não posso nem chamar de mística, porque estaria usando a palavra mística no sentido pejorativo. Isso não é mística, isso não é nem macumba, isso é submacumba. Quer dizer, você apela a um negócio desconhecido para explicar fatos conhecidos. Isso não é uma explicação. Isso é o contrário. Isso é um encobrimento. Isso é um disfarce, isso é uma camuflagem. Então, os exemplos, vamos dizer, de discussões toscas a respeito de assuntos ou científicos ou sociológicos, assim, é uma das coisas que mais me impressiona na vida. Por quê? Eu nunca tive que desempenhar um ofício universitário para agradar os meus colegas e mostrar para Melhor segurar minha língua aqui. o meu chefe que eu sou bacana. Eu estudo exclusivamente para obter conhecimento. Durante muito tempo eu trabalhei em outra coisa e estudava por conta própria. Claro que não sozinho, sempre tive bons instrutores. Na verdade, eu formei para mim mesmo um corpo docente bem melhor do que se encontraria em qualquer universidade. Tá certo? Quer dizer, com a ajuda de homens sábios, eu adquiri um conhecimento que não tinha finalidade profissional alguma. E por isso mesmo, eu nunca me deixei enganar por esse tipo de conversa. Uma coisa que me impressiona no Olavo, e sempre me impressiona, é o quanto ele se acha maior do que a média. Tipo, eu já conversei, já tive a oportunidade de interagir com vários dos maiores cientistas que tem no nosso planeta. E nenhum deles tem essa soberba de falar que eu sou o melhor, eu fiz isso, eu estudei com os melhores, eu fiz isso melhor do que qualquer universidade. Assim, eu não conheço ninguém dentre cientistas, filósofos sérios que eu interagi que tem esse tipo de comportamento. É uma coisa que sempre me impressiona nele, essa soberba que ele tem ao agir. Olha, se eu percebo que as pessoas estão apenas desempenhando um papel social e que estão mais interessados nesse desempenho do que no objeto do qual estão falando, eu não quero ouvir mais, porque eu sei que vai sair só besteira. Mesmo que saia algo certo, o certo vai estar misturado com o errado de tal maneira que eu jamais vou conseguir me orientar no meio. Então eles vão apenas me confundir. Bom, vocês sabem que durante algum tempo eu me interessei muito por essa questão astrológica. E esta questão foi discutida por inúmeros cientistas profissionais, físicos, astrônomos, matemáticos e também astrólogos profissionais e filósofos. Muita gente mexeu com esse assunto. Mas, ao longo do tempo, eu fui percebendo que os rudimentos da questão, os elementos mais básicos, mais elementares, estavam sendo ignorados. Ou seja, eles estavam querendo discutir as consequências de coisas cujas causas eles não sabiam. O mundo científico é mais confuso que o mundo da política. É mais fácil você entender o jogo político do país do que entender o debate científico. O simples fato, você vê aqui, por exemplo, você junta lá o Richard Dawkins e o John Lennox. Os dois são cientistas. Um está dizendo exatamente o contrário do outro. Eu digo, mas escuta, vocês não são representantes da ciência? O que vocês estão apresentando são verdades científicas ou é apenas uma filosofia que cada um tem? Ele acabou de usar um termo que é muito utilizado por pessoas que não entendem muito sobre como a ciência funciona, que é a verdade científica. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, o roteiro já está sendo preparado, a gente vai falar mais sobre isso aí, vocês vão poder entender um pouco melhor. Um conjunto de opiniões. Não é isso? Na verdade, se você pegar um pouco deste debate terra plana, você vai ver o seguinte: nós não sabemos sequer o formato da Terra. Isso aqui é verdade. O pessoal globista não sabe, e o pessoal da Terra plana também não sabe. Porque se fala, Terra plana, como é a Terra plana? Um diz que é de um jeito, outro diz que é do outro. Não, umas pessoas falam, eu já expliquei, vocês sabem, diversos vídeos sobre isso. E a questão do Olavo é isso, ele está interessado em fazer o firehose, ele está interessado a criar ideias que fazem as pessoas acharem que nada é nada.
novamente, não existe dúvida nenhuma em nenhum lugar sobre o formato da Terra, a não ser em pessoas que não estudaram sobre isso. Pessoas que não têm um conhecimento de entender questões básicas da física, da geometria e da matemática. É o único lugar onde existe essa dúvida é nessas pessoas. Todo o resto sabe muito bem como funciona. A gente tem provas diretas, indiretas de como a Terra funcionaria, e todas as provas, entre muitas aspas, que os terraplanistas fazem, são falhas. Todas. Assim. A gente já desbancou todas elas em outros vídeos, e é muito fácil mostrar que todos os argumentos deles ou estão errados, ou levam a consequências erradas em outros experimentos. Então, nós estamos vivendo nesse planeta aqui há milênios, não é isso? E ainda não sabemos qual é a forma da coisa, não sabemos onde estamos. Né? Por um lado, isso é decepcionante, por outro lado, é maravilhoso. Por quê? Você vê que ainda tem muita coisa para ser estudada, ainda tem muita coisa para ser descoberta. Quer dizer, não estamos num mundo que tem cânones científicos fechados. Não, está tudo em aberto e nós podemos descobrir milhões de coisas. Né? Então, por exemplo, né, na Idade Média circulou durante algum tempo a ideia de que a Terra era de fato um globo. O globo era assim, embaixo é pedra e terra, né? E lá dentro tem o inferno, o Sheol, né? E daí tem uma cúpula transparente, em cima dela tem as águas celestes, e no meio tem uma chapa na qual nós vivemos. Então, a Terra é esférica ou plana? Ela é esférica e plana. Essa era a teoria que tinha na Idade Média. Não todo mundo, mas alguns aceitavam isso. Né? Então, mas quando você vê os terraplanistas de hoje, cada um explica o formato da Terra plana de um jeito. Você vê esse pessoal da Terra, chamada Terra convexa, é uma coisa, os outros são outra. Né? E no fundo ninguém sabe. E o pessoal globista também eles não sabem o que é esse globo. É um globo esférico regular? É um geóide? É uma pera? É uma pedra? O que é? Então, deixa pra lá. Eu tenho que manter o mínimo de educação na minha resposta. Também não sabe. Então, esta é a situação real. Por que as pessoas não confessam a situação real? Nós não sabemos o formato da Terra. Ninguém sabe. Eu juro que eu queria saber qual... Na verdade eu sei por quê. Qual que é o ganho por trás do Olavão em falar esse tipo de coisa. Eu ainda acho que tem alguma coisa a ver com o firehosing que ele tanto quer fazer. Basicamente ele quer de alguma maneira criar o caos, criar a ideia que as pessoas, ninguém acredita em nada, então é muito mais fácil para ele passar como uma pessoa sábia. Eu acho que é isso que passa, assim. É a única ideia que eu consigo pegar porque ele estaria falando disso agora. Vamos ver, o tempo vai dizer. Sabe, um acha que é assim, o outro acha que é assado. Não há provas cabais de nada, absolutamente nada. Não é isso? Pronto, aí acho que agora eu acabei de comprovar minha própria hipótese. Então, nós entendemos, eu já entendi, por exemplo, que a superfície da água é sempre nivelada plana. Isso acabou. Isso para mim não tem mais dúvida, né? A hora que o homem me mostrou o edifício mais alto do mundo, que é no Dubai, e ele mostra que ele consegue ver o prédio inteiro, desde o Irã, que está a mais 100 km de distância, portanto o prédio deveria estar 1.600 metros abaixo, e ele mostra o prédio e fala, bom, então, é claro que aquela superfície da água é plana. Não é isso? Agora, a superfície da água é plana significa que a Terra inteira é plana? Não sei. Se a superfície das águas é plana, você acabou de criar um segundo problema. O problema é, e o resto? Não é isso? Então, pode ter uma mistura das duas coisas. E o fato é o seguinte, em pleno ano de 2019... Eu fico impressionado que ele está há 13 minutos falando e não falou nada. É uma habilidade muito boa. Não sabemos onde estamos. E, no entanto, pessoas têm certeza de milhões de coisas. Né?
por exemplo, com a maior facilidade, o sujeito diz, não, a luz que você vê da estrela não existe mais, porque essa estrela já acabou há não sei quantos milhões de anos. Como é que você sabe? Ninguém diz isso também, né? Hã? Se você pega, por exemplo, esse sistema de datação do carbono 14, a margem de erro desse negócio é de milhões de anos. Não, não é. Vamos fazer uma busca aqui rapidinho. Então, tá aqui, ó, depois de procurar um pouquinho, eu achei um trabalho aqui da Science Daily, onde os caras estão falando aqui, ó, que foi feito, por exemplo, um teste com figuras entre 1610 e 1940, e o erro médio foi de 19 anos. Não milhões de anos, como o senhor ali diz. Ou seja, nem a idade de uma pedrinha você sabe, meu Deus do céu, mas você sabe da estrela que está lá. É muita presunção. As pessoas só chegam a isso por quê? Por causa daquele negócio que dizia o Nicola. Não, de novo, a presunção é você achar que entende algo sem entender. Sem entender como é feita a medida, quais são as teorias fundamentais por trás do porquê o carbono 14 funciona, e você entender também como é feita a validação desse método. Isso que é você ter a autoestima de achar que sem entender isso você entende como funciona. Tesla. A ciência moderna trocou a realidade pela matemática. Ora, a matemática tem uma estrutura 100% lógica. É a ciência paradigmática. Aliás, matemática e lógica são exatamente a mesma coisa, né? Nada você pode fazer sem elas, tá certo? Só que é o seguinte, ela não diz respeito a nada. Ela não tem assunto. Matemática não tem assunto. Ela não fala a respeito de nada. É você que tenta pegar os dados nebulosos e confusos da sua percepção sensível, direta ou através de aparelhos, e colocar matemática em cima e formular matematicamente. Mas é você que está juntando as duas coisas. Você quer uma coisa mais subjetiva do que uma medida? As coisas não vêm com medida. É o terceiro elemento, chamado ser humano, que vai lá, pega uma régua e mede. É? Então, quando você diz, né, sei lá, você dá a composição química de um determinado mineral, fala, mas ele tem essa composição em si mesmo? Né? Ou foi você que discerniu ali estes componentes e pesou a quantidade de cada um? Foi você que fez isso. Pode ter um outro componente lá que você não percebeu, não pode? Ah, pode. Sempre pode. Isso quer dizer que a fórmula é sempre provisória, temporária. Ele acabou de descobrir uma coisa chamada teoria dos erros. Toda medida ela é válida com uma determinada precisão. Nenhuma medida é precisa a nível absoluto. Toda medida, e é por isso que no primeiro ano de faculdade de física, no primeiro semestre, você faz um curso que é chamado de teoria de erros, onde você aprende a trabalhar com métodos e modelos que têm como você vai trabalhar com essas incertezas e como é que você pode diminuir as incertezas na sua medida e quando você pode dizer que a sua medida diferencia da outra. Tudo isso é primeiro semestre. Então, o que você está falando? Vamos pegar o caso que ele deu aqui, que ele falou, você vai ter um material e você vai medir. Sim, você vai conseguir medir com uma determinada precisão quais são os materiais que tem ali. Então, você vai poder falar que pode ser que existam outras coisas, mas se elas existirem, a composição delas nesse material é menor de X. Então, toda medida científica ela é composta do número mais a precisão que ela está submetida. Ela pode mudar amanhã ou depois. Portanto, a fórmula não está no próprio mineral, está na sua cabeça. É isso? Então, eu pensei, qual é o maior depósito de conhecimentos mineralógicos do mundo? O conjunto dos minerais existentes. Eles sabem infinitamente mais do que todos os mineralogistas do mundo. E os mineralogistas ainda têm muita coisa. E aí é uma ideia de colocar uma percepção humana de sabedoria por trás dos objetos, que é maluco, ao meu ver. Não, a ideia de se falar, os objetos sabem o que eles são. Não, os objetos são os objetos. Coisa para descobrir lá. Provavelmente, a maior parte do que há para descobrir ainda não foi descoberto. Tá certo? Então, qualquer cientista. Talvez seja essa a única coisa que eu concordo com ele em todo o vídeo. A maior parte das coisas para serem descobertas ainda não foram descobertas. Cientista sério, ele tem que ter noção dessas coisas. Né?
E tem que ter noção de que o seu conceito de verdade pode ser muito deficiente. Pode ser apenas um arranjo profissional feito numa certa época para poder haver uma discussão entre os membros daquela coletividade. Então, aqui eu reagi ao vídeo aí do Olavo. Ele não falou nada, basicamente. Eu refutei diversos pontos das falas dele, mas no final das contas ele não falou nada com nada. Essa é a grande verdade que tem que ser dito. Ele enrolou muito, tentou utilizar muitos conceitos sem a definição e sem a compreensão do que está sendo feito por trás. E isso basicamente, eu já reagi a um texto dele no passado e eu reagi a um outro vídeo dele, e todos eles eu tenho essa impressão, que ele tenta dizer argumentos que ele não entende o que ele está se falando. Sem entender o conhecimento científico por trás, como a descoberta foi feita, que ele se diz tão fã do método histórico e tem erros básicos na maneira histórica que foi desenvolvido, de ter erros básicos da compreensão da física, que aquilo está sendo explicada, de como a física é feita, de como é organizado. Então, é bastante difícil você levar isso a sério e me deixa um pouco triste que tem pessoas que levam isso a sério. Bom, mais um react. Se vocês querem me ver reagindo para mais coisas, por favor, me mandem aqui uma mensagem, me coloquem aqui que outros vídeos vocês querem me ver reagir e passem o canal para os seus amigos, passem os vídeos para os seus amigos. Tem bastante vídeo legal surgindo aí, beleza? Então, ficamos por aqui e falou!